Olá, meu nome é Karine Gomes e o tema da aula de hoje é Fisiopatologia e Diagnóstico das Dislipidemias Primárias e Secundárias. Então, eu trouxe inicialmente algumas definições. Então, a dislipidemia é o nome dado, para as alterações nos níveis de lípides, sejam eles mais elevados ou então redução na concentração sérica desses lípides, sejam eles colesterol e triglicerídeos. A gente tem dois grupos principais, que são as dislipidemias primárias, que são basicamente secundárias a alguma mutação, alguma desordem genética, e as dislipidemias secundárias, que aí elas vão estar relacionadas a outras comorbidades, ao estilo de vida do paciente, ao uso de alguma medicação, que possa ter influência, Mas essa classificação é basicamente uma classificação didática, Então, a gente pode ter paciente que tem uma predisposição genética para uma dislipidemia primária, que acaba tendo como gatilho, digamos assim, algum fator ambiental, ou então é um paciente que já tem uma dislipidemia primária estabelecida, definida, mas que também acaba tendo uma intensificação dos seus sintomas por alguma outra comorbidade ou uso de medicação. E quando a gente fala de dislipidemia, é principalmente falando do impacto que ela tem na mortalidade. Então, é uma doença que ela cursa com aterosclerose, Então, eu tenho essa deposição de LDL colesterol e de outras lipoproteínas na parede arterial, gerando um processo inflamatório crônico que aí pode gerar algum evento secundário, seja um AVC, seja um infarto. Quando a gente fala principalmente de colesterol, LDL e das outras frações que contêm a ApoB. Na hipertrigliceridemia, o evento está mais relacionado ao surgimento de pancreatites. Aí 300 mil, é um número estimado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia de pessoas, de brasileiros que morrem anualmente com doenças secundárias à aterosclerose. Aí, assim, para a gente falar das dislipidemias primárias e secundárias, a gente começa com a fisiologia dos lípides, e eu acabei separando em 3 grandes grupos, que foram as primárias, relacionadas ao metabolismo do LDL, HDL e triglicerídeos, porque eu acho que ficou mais fácil para fazer o entendimento, para a gente compreender. Então, falando da fisiologia no geral, os lipídios são substâncias hidrofóbicas, que têm como função a oferta de energia, fornecimento de material para a síntese de esteroides, de vitamina, de bile e membrana celular, e eles participam de sinalizações em vias metabólicas. E a gente tem vários tipos, Então, a gente tem colesterol, seja ele esterificado ou livre, os fosfolipídios, triglicerídeos e os ácidos graxos livres, que aí eles podem ser saturados, insaturados cis ou insaturados trans. Aí ali eu tenho uma representação da molécula do lipídio, então a gente vê que essa mesma molécula ela tem vários componentes. Então ela tem colesterol, ela tem fosfolípido, tem triglicerídeo e ela as lipoproteínas e as apolipoproteínas. Só que assim, como eu falei, o lipídio, ele é uma substância hidrofóbica, então ele precisa de uma capinha, ele precisa de uma membrana de revestimento que permita que ele seja transportado tanto pelo sistema linfático quanto pelo sistema sanguíneo mesmo, pela circulação. E para que isso aconteça, a gente tem algumas proteínas de transporte, que são as apolipoproteínas. E a gente tem vários tipos de apolipoproteínas e a gente tem essas apolipoproteínas frequentes em maior quantidade a depender do tipo de lipoproteína que eu estou falando. Então, por exemplo, no HDL, eu tenho a ApoA1, como eu vou falar mais na frente, ele vai estar mais presente no metabolismo reverso do colesterol. Então, é a ApoA1 que vai fazer parte da cascata inicial para a formação do HDL maduro. Nos quilomicrons, VLDL, DL, LDL, eu já tenho a presença da ApoB, que aí já vai ser uma apolipoproteína mais aterogênica. No quilomicron, por exemplo, eu tenho a B48 e nas outras eu tenho a B100. Aí eu tenho ainda a ApoC2, a ApoC3 e a ApoE. A ApoC2 e a ApoC3 elas vão estar ligadas à lipoproteína lipase, que vai fazer regulação tanto do ciclo endógeno, deixa eu levantar, quanto do ciclo exógeno. Não, mas é rapidinho. Então, assim, aqui eu tenho 2 ciclos, Eu tenho o ciclo exógeno,
que ele é basicamente proveniente da dieta, né, com a fonte de triglicerídeo da dieta, e eu tenho o ciclo endógeno, que ele vai basicamente acontecer no fígado, certo? No sistema hepático. Então, eu tenho a gordura que é proveniente da dieta, ela vai passar para intestino delgado, ela vai meio que ser quebrada para ser retransformada e, posteriormente, né, exercer suas funções. Então, essa transformação, né, vai gerar o quilomicron. Esse quilomicron, ele vai sofrer a ação de uma lipoproteína, que é chamada de lipoproteína lipase, que ela vai ter alguns fatores que podem estimular ou que podem inibir. E dependendo da atuação desses fatores, a gente pode ter uma dislipidemia primária, por exemplo, com acúmulo de quilomicron, né? Se essa ApoL estiver inibida, ou então ela pode estar muito estimulada. Como fatores de estimulação, né, que eu tenho a ApoC2, eu também tenho a ApoA5, e fatores inibitórios eu tenho a ApoC3. Além disso, eu tenho outras duas enzimas, né, que são responsáveis pela ancoragem e pela maturação dessa lipoproteína lipase. Então, mais uma vez, se eu tiver algum interferente, alguma mutação nesse ciclo, aí eu vou ter uma dislipidemia primária. Esses quilomicrons, quando eles sofrem a ação da LPL, eles vão gerar o remanescente de quilomicron, que via ApoE, que vai ser como se fosse uma apolipoproteína de conexão entre ciclo exógeno e endógeno. Vai levar esse remanescente via receptores de LDL para a circulação hepática, onde eu vou ter um outro mecanismo de produção de colesterol. E lá vai acontecer principalmente a produção de VLDL. Então, ali lá, eu produzo VLDL, esses VLDLs, eles também vão sofrer ação da lipoproteína lipase, resultando em IDL e, posteriormente, em LDL, né? Então, ela basicamente tira triglicerídeo, o quilomicron é uma partícula grande rica em triglicerídeo, a LPL, ela vai tirar esse triglicerídeo e vai ter, vai acontecendo essa mudança, né, e essa transformação nas partículas de colesterol. Deu para entender, né, até agora? Eu achei muito complexo. Aí aqui é um mecanismo também fisiopatológico, basicamente falando da aterosclerose, né? Então, eu tenho a entrada dessas partículas mais aterogênicas, ricas em ApoB, que elas vão sofrer essa endocitose para dentro do lúmen, né? E lá, juntamente com os macrófagos, formação de células espumosas, vão formar a placa de ateroma, como a gente vê na imagem B, que aí essa placa, se sofrer alguma ruptura da sua superfície, ou então se ela embolizar, vai gerar os eventos agudos que a gente conhece, né? Como AVC ou infarto. Aí, sobre o diagnóstico das dislipidemias no geral, né? Então, a gente sempre tem que avaliar na anamnese a idade ao diagnóstico desses pacientes, se eles têm história familiar de paciente de primeiro grau com DAC prematura, se usam algumas medicações ou se tem outras comorbidades. Ao exame físico, a gente tem alguns achados que são bem mais sugestivos, né, de algumas dislipidemias primárias, só que são achados incomuns, mas que se a gente vê, ajuda a pensar mais fácil no diagnóstico. Em relação à classificação, eu tenho a hipercol isolada, que é quando eu tenho um aumento do LDL acima de 160. Eu tenho a hipertri isolada, que é quando eu tenho um aumento apenas de triglicerídeo, seja acima de 150 em jejum ou 175 sem jejum. E eu tenho a dislipidemia mista, né, a hiperlipidemia mista, que é quando eu tenho um aumento do LDL e de triglicérides associados. E tem um HDL baixo, que é quando eu tenho uma redução do HDL abaixo de 40 para homem ou 50 para mulher. E isso ele pode estar associado com a alteração nas frações do LDL ou do triglicerídeo. A ESC de 2025, ele diz que não tem um critério diagnóstico para a dislipidemia, mas que a gente vai ter que estratificar esses pacientes em algum grupo de risco e com base nisso a gente vai definir a meta de LDL para ele e o tipo de tratamento que ele vai ter, seja mudança no estilo de vida ou seja realmente alguma terapia medicamentosa. Aí a gente tem uma classificação que é bem antiga, que é a classificação de Frederickson, né, para divisão dessas dislipidemias em grupos. Então, eu tenho 6 grandes grupos. O problema dessa classificação é que ele não separa quanto
origem, digamos assim, não diz se é primário, não diz se é secundário, e a gente fica um pouco limitado, e durante a prática clínica fica muito difícil eu ter que separar em algum grande grupo desse. Então, essa classificação, ela está mais em desuso. Então, por exemplo, eu tenho a classificação 1 de Frederickson, que é quando eu tenho um aumento apenas de quilomicrons, né? Aí é um paciente que vai ter um soro com sobrenadante cremoso, e no exame físico ele pode ter xantomas, lipemia retinalis, hepatosplenomegalia. E assim eu tenho essas características dentro desses 6 grandes grupos. É mais utilizado para dislipidemias primárias. Aí aqui, por exemplo, de achados no exame físico, né? Nas hipertrigliceridemias muito graves, eu posso ter essas lesões mais nodulares na pele, né? Que são depósitos de gordura, que são os xantomas eruptivos. Eu posso ter essa deposição em fundoscopia, né? Com visualização em fundoscopia. Então, a gente vê que o preenchimento do vaso, ele também está mais leitoso, mais esbranquiçado, sugerindo deposição de gordura. Aí eu tenho o arco corneano, que ele está presente mais frequentemente na hipercol, só que aí a gente acaba valorizando esse achado em pacientes com menos de 45 anos, porque um idoso que não tem uma hipercolesterolemia, ele também pode ter esse arco corneano ou arco senil. E também tenho esse achado de chantelasma, que eu acho que é o mais comum de a gente observar aqui no ambulatório, que são essas deposições aqui em regiões de pálpebras. Na hipercol familiar, a gente também pode ter a presença de xantomas tendinosos, né, aí no tendão de Aquiles. Na hipercol familiar ou na citoesterolemia, a gente também pode ter esses xantomas intertriginosos. E na disbeta, que já é uma doença bem mais rara, o que a gente tem de manifestação de sinal, que é quase patognomônico, são esses xantomas palmares, né, essa deposição de gordura nas linhas das mãos. E o xantoma tuberoso também. Aí as dislipidemias primárias, né? Então, nas primárias eu separei, como eu falei, nos 3 grandes grupos que fica mais fácil. Então, eu tenho as primárias relacionadas ao metabolismo dos triglicerídeos, que aí eu tenho 3 doenças principais, né? Então, eu tenho a SQF, eu tenho a disbeta e a hipertrifamiliar. A SQF é uma doença bem rara, né, de padrão autossômico recessivo, que aí vai ter uma prevalência de 1 para cada 100 mil ou 1 para cada 1 milhão de habitantes. E o mecanismo é basicamente uma ausência da atividade da lipoproteína lipase, como eu mostrei lá no começo. Então, se eu não tenho a ação da LPL, eu vou ter um acúmulo dos quilomicrons, né, que lembrem que são moléculas ricas em triglicerídeos. Além da mutação na lipoproteína lipase, eu posso ter mutações em alguma daquelas enzimas que eu mostrei que também são interferentes na LPL. Então, seja lá na ApoC2, ou então na ApoA5, ou então naquelas proteínas de ancoragem e de maturação da LDL. A apresentação é basicamente crianças, né, que vão ter crises recorrentes de dor abdominal, de pancreatite, mas que também podem ter, como eu falei, os xantomas, a lipemia retinalis, hepatospleno e manifestações neurológicas. Tudo isso causado pelo acúmulo, pela deposição de triglicerídeos. Então, são pacientes que tipicamente têm um triglicerídeo acima de 1.500. O colesterol também, o total também pode estar alterado, mas tipicamente eu vou ter uma relação de triglicerídeo para colesterol de 5 para 1. VLDL, ele pode estar alterado. Lembra que lá no ciclo endógeno eu também tenho VLDL passando pela lipoproteína lipase. Então, ele também pode estar alterado, mas a LDL e HDL estão baixos. Eu tenho um ApoB abaixo de 100, porque eu não tenho ApoB presente lá em quilomicron. O soro, ele é tipicamente lipêmico e o método recomendado para a confirmação é, de fato, o teste genético com a identificação de mutações em alguma daquelas enzimas lá que eu coloquei. Aí a gente tem, que eles recomendam atualmente, né, um score, que é esse score de Moulin, para a suspeição de síndrome de quilomicronemia familiar, onde a gente vai observar valores de triglicerídeos, se eu tenho fatores secundários, se eu tenho histórico de pancreatite, do abdominal, se é um paciente que já fez uso de alguma medicação hipolipemiante, né, e não obteve resposta, e a idade do início dos sintomas. A partir de 10 pontos, eu tenho um diagnóstico de SQF muito provável. Aí eu tenho ainda a hipertrifamiliar, que já é uma doença muito frequente de padrão autossômico dominante, que eu não tenho um gene mutado ainda bem definido, né? E eu tenho um histórico familiar
é um paciente que tem um histórico familiar de hipertrigliceridemia, aí aqui eu tenho uma produção excessiva de VLDL, mas não é nem que eu tenha muito VLDL, é que eu tenho um VLDL muito grande, muito gordinho, rico em triglicerídeos também. Eu não tenho nenhuma clínica sugestiva. Laboratorialmente, eu tenho uma hipertri, só que ela vai ser menos expressiva do que quando a gente compara com a SQF, então são triglicerídeos acima de 500, com um colesterol total normal ou discretamente elevado e um HDL baixo. E aí, aquilo que eu falei, né, da sobreposição. Eu tenho uma dislipidemia primária, mas que por fatores ambientais ela pode até ter uma manifestação mais exacerbada. Que aí pacientes obesos, com diabetes, resistência à insulina, ingestão alcoólica, a gente pode ter um triglicerídeo aí acima de 1000. Alguns outros exames que eles podem auxiliar a gente no diagnóstico é a dosagem de insulina, basicamente para avaliar a resistência à insulina, que é uma causa de hipertrigliceridemia, FGF 21, ANGPTL3, ApoA2 e níveis mais baixos de ApoB. E eu não tenho uma associação clara com o aumento do risco cardiovascular prematura, exceto se eu tivesse paciente com hipertri familiar associado a algum outro fator de risco. Eu tenho uma outra condição que é a disbeta, que aí já é uma doença bem rara, com a prevalência de 1 para cada 10 mil habitantes, com padrão autossômico recessivo, que aí eu já tenho uma mutação no gene que codifica a ApoE, que é quem faz aquela ligação entre o ciclo exógeno e o ciclo endógeno, né? Então, eu tenho um defeito nessa comunicação. Com isso, eu vou ter um acúmulo de remanescentes, né, dos quilomicrons, e eu posso ter ainda VLDL e IDL, porque a ApoE também é responsável por pegar essas frações, né, dos remanescentes do VLDL e mandarem de volta para a circulação hepática. Então, eu posso ter alteração deles também, mas tipicamente com LDL baixo. A apresentação é basicamente após os 20 anos de idade, aí eu tenho presença de xantomas tuberosos, os xantomas palmares, tenho doença aterosclerótica com a maior frequência em membros inferiores e ocasionalmente são pacientes que podem ter pancreatites. Aí eu já tenho um colesterol, que ele vai ser tão alto quanto os triglicérides, né, em torno de 300 a 400, com um HDL normal e um LDL baixo. Então, aqui é só a figurinha, né, mostrando a função da ApoE, né, fazendo essa ligação entre o ciclo exógeno e o ciclo endógeno e mostrando que ele pega VLDL, remanescentes de VLDL, que são as lipoproteínas de densidade intermediária, e mandam de volta para o ciclo hepático. Em relação aos distúrbios do LDL. Aí, assim, aqui é a representação da membrana do hepatócito. Então, para que essa molécula de LDL ela seja incorporada, ela precisa, como eu falei, da ApoB, né, que é essa substânciazinha responsável basicamente pelo transporte, mas ela precisa se ligar na membrana do hepatócito a um receptor, o LDL receptor, para que ela seja de fato internalizada, né? Lá dentro ela vai ser quebrada e esse receptor ele vai ser reaproveitado. Então ele volta para a superfície da membrana para captar outras moléculas de LDL. E dentro desse mecanismo todo, eu tenho a ação da PCSK9. Então, junto com a ApoB, junto com o LDL receptor, eu também tenho a internalização dessa PCSK9, que lá dentro do fígado, do hepatócito, ela vai basicamente degradar esse receptor de LDL e não vai permitir que ele volte para a superfície para captar mais LDL. Então, se eu não tenho muito receptor na superfície, eu vou ter uma hipercolesterolemia sistêmica. Então, a hipercol familiar ela é uma doença monogênica de padrão autossômico dominante, onde eu tenho mutação no receptor do LDL. Então, é basicamente um jogo de receptores. Pouco receptor, muito colesterol sistêmico. Se eu tenho muito receptor, aí eu já tenho uma redução dos níveis de colesterol sanguíneos. A deficiência desses receptores, né, de LDL no fígado e nos tecidos periféricos promove uma redução do catabolismo de LDL com aumento do nível sérico. A gente também tem um score, né, de rastreio, digamos assim, para hipercol familiar, onde ele vai avaliar o histórico familiar, a história clínica, exame físico, os níveis de LDL e a avaliação do DNA se é um paciente que já tiver a pesquisa de mutações. Se eu tiver mais de 8 pontos, aí é um diagnóstico de certeza, de 6 a 8 probabilidade e de 3 a 5 um diagnóstico de possibilidade.
Aí a hipercolesterolemia, ela tem basicamente dois fenótipos, né, bem diferentes. Então, é uma doença de padrão autossômico dominante, onde eu posso ter indivíduos em homozigose, que aí eles tendem a ter a forma mais grave da doença, e eu tenho pacientes heterozigotos que tendem a ter a forma mais branda. Os pacientes com homozigose, geralmente eles têm uma ausência quase completa desses receptores de LDL, a doença é mais rara. E para critérios diagnósticos, a gente tem a confirmação, né, genética dos alelos mutantes, seja no LDL receptor, seja na ApoB ou na PCSK9, que são as três enzimas que eu falei que participam do metabolismo do colesterol. Um LDL sem tratamento acima de 500 ou um LDL tratado acima de 300 com mais dois critérios. Os xantomas cutâneos ou tendinosos antes dos 10, os xantomas cutâneos ou xantomas tendinosos antes dos 10 anos. E valores de LDL elevados que seja consistente com a forma heterozigótica nos pais. A hipercol está associada a uma doença grave prematura e uma das dicas para se pensar em pacientes que têm de fato a história familiar e você tem a ausculta de um sopro de estenose aórtica. Geralmente são pacientes que têm uma DAC na primeira década de vida e óbito na segunda década de vida. E exames de imagem sempre devem envolver a visualização de arco aórtico, de regiões valvares. Aí, no caso da diretriz de hipercol, eles recomendam um eco-TT anual e, a depender, né, da clínica do paciente, um anjo-TC de coronárias, transesofágico ou ressonância de aorta. Já a forma heterozigótica são pacientes que eles vão ter mais ou menos 50% dos receptores de LDL, já é bem mais comum, né, 1 para cada 500 indivíduos, tem um colesterol total aumentado acima de 300, com LDL acima de 250, e aí ele vai ser baseado nos valores de LDL e no histórico familiar de DAC precoce, menos de 55 para homens ou 65 para mulheres. Na ausência de tratamento, são pacientes que tendem a ter uma DAC de forma mais tardia, entre a terceira e a quarta década de vida, e com tratamento é uma mortalidade que acaba se equiparando à da população em geral. O rastreamento, atualmente, ele é indicado de forma universal para todo mundo acima de 10 anos, com perfil lipídico e a cada 5 anos, e a partir dos 2 anos de idade, se for um paciente que tem um histórico familiar de colesterol elevado, ou DAC prematura, ou se a criança tiver aqueles achados do exame físico, presença de fator de risco ou doença aterosclerótica. E o rastreamento em cascata a gente vai fazer para os familiares, geralmente de primeiro grau, do paciente índice. Eu tenho ainda a hipercol familiar combinada, que é a dislipidemia primária mais prevalente, também é um padrão autossômico dominante, só que aí a genética já é mais obscura, desconhecida. Nesse caso, eu já vou ter um aumento da produção do VLDL pelo fígado em quantidade mesmo e uma redução da remoção dessas lipoproteínas ricas em triglicerídeos, VLDL quilomicron, né? Que aí vai cursar com LDL ou VLDL aumentados. É uma doença que eu tenho 3 fenótipos, né? Então, ele pode cursar apenas com colesterol total aumentado, triglicerídeo aumentado ou os dois. E esse fenótipo, ele flutua e ele varia ao longo da vida da mesma pessoa. E também tem um risco aumentado de DAC. Outras duas condições, a gente tem o defeito na ApoB100, que é aquela proteína que vai revestir o LDL, né, vai permitir a internalização. Então, são pacientes que também vão ter uma tendência a uma hipercolesterolemia, né? Então, o paciente pode ter xantoma, pode ter evento cardiovascular precoce e vai requerer uma análise genética. Eu posso ter a mutação na PCSK9, que é quem vai quebrar esses receptores de LDL. Aí, no caso, eu posso ter uma hiperfunção, né, da enzima, que aí vai quebrar muito receptor, vai gerar uma hipercolesterolemia, ou então eu posso ter uma hipofunção, que aí a gente vai ter um aumento do nível dos receptores, captando muito colesterol e gerando uma hipocolesterolemia, com risco cardiovascular reduzido. E o último grupo das dislipidemias primárias são o grupo das relacionadas ao HDL. Aí a gente tem a deficiência de CETP, a doença de Tangier, a hipoalfa e a deficiência da LCAT. Os distúrbios primários a gente tende a suspeitar quando eu tenho HDLs muito baixos, abaixo de 20, de 30.
Aí, falando rapidamente sobre o metabolismo do HDL, a gente tem que entender que eu preciso ter, obrigatoriamente, uma ApoA1 para que eu tenha a formação do HDL. Essa ApoA1, ela vai se ligar a um colesterol livre, que está vindo lá do macrófago, da célula espumosa, e eles vão se ligar, isso vai ser intermediado pela ABCA1. Essa união dessas moléculas, né, vão formar o pré-beta-HDL, que ainda vai precisar ser esterificado. Esse colesterol ele vai precisar entrar dentro da molécula de HDL para que, de fato, tenha a formação de um colesterol, de um HDL maduro. Esse HDL maduro, que é o alfa-HDL, esse colesterol maduro, que é o alfa-HDL, ele vai funcionar como uma molécula de troca, né? Com o VLDL e com o LDL, aqui em cima. Via uma enzima chamada CETP. Ela basicamente vai trocar o colesterol livre que está dentro desse HDL pelos triglicerídeos dentro do VL e do LDL, né? Então, é por isso que é chamado de um mecanismo reverso, né? Então, ele está tirando esse colesterol livre, ruim, digamos assim, da periferia e está jogando para fígado para ser metabolizado. Quando eu tenho mutação em alguma dessas enzimas, seja na ApoA1, na ABCA1, na LCAT ou na CETP, eu vou ter repercussão e eu vou ter o surgimento de dislipidemias relacionadas ao metabolismo do HDL. Então, por exemplo, quando eu tenho uma mutação na ApoA1 lá em cima, eu não tenho o que é essencial para o início da cascata, né? Então, eu não vou ter formação de HDL. Então, eu vou ter um HDL tipicamente muito baixo, abaixo de 10, né? Que também está relacionado com o risco cardiovascular aumentado e, tipicamente, eu tenho triglicerídeos e LDL normais. Se eu tenho deficiência na LCAT, eu não tenho a esterificação, o amadurecimento desse HDL. Aí eu vou ter um aumento do colesterol livre, né? Porque eu não vou estar conseguindo tirar esse colesterol daqui, né? Jogado para cá, para ele ser maturado. Então, vai aumentar a quantidade de colesterol aqui na periferia. Aí é um paciente que ele pode ter opacidade corneana, pode ter anemia normo-normo, ele pode ter glomerulopatia e está interrogado se ele está relacionado ou não com eventos cardiovasculares precoces. Eu tenho uma forma mais leve da deficiência da LCAT, que é a FISH-I, que eu tenho apenas o HDL baixo e um LDL normal. E eu tenho a doença de Tangier, que é uma mutação na ABCA1, que aí também eu não tenho a remoção desse colesterol livre para a formação do pré-beta HDL, né? Então, eu vou ter uma deposição, né, desse colesterol livre em excesso em amígdalas, que é o que essa imagem aqui representa, mas eu também posso ter hepatoesplenomegalia, anemia, neuropatia e albuminúria. E, por fim, eu tenho a deficiência do CETP, que aí é aquela enzima chave no transporte reverso, porque é quem joga esse colesterol, né, faz a troca pelo triglicerídeo e joga para fígado. Nesse caso, são pacientes que vão ter níveis de HDL muito altos, acima de 100. Só que a gente não sabe até que ponto esse HDL também muito alto é benéfico. E nas dislipidemias secundárias? Ai, porque desconfigurou. Mas nas dislipidemias secundárias, né, então, primeiro eu tenho uso de medicações, então são várias drogas que têm vários possíveis efeitos, então, por exemplo, eu tenho tiazídico e beta-block, que tipicamente fazem hipertri com redução de HDL, o estrogênio oral é uma das únicas exceções onde eles fazem a hipertrigliceridemia, mas com aumento de HDL e redução de LDL, pacientes que fazem uso de anabolizante, né, eu tenho um aumento de colesterol total com diminuição do HDL, retinoides faz hipertrigliceridemia, pacientes PVH que usam inibidores de proteases também podem fazer hipertri, redução de HDL, redução de LDL, né? Alguns exemplos. Aí, nas secundárias, acaba que eu também tenho algumas condições que vão ser mais comuns. Elas cursarem com hipercol ou com hipertri. No caso das que cursam com hipercol, eu tenho hipotiroidismo, que na verdade ele pode cursar com os dois tipos. A deficiência de GH, por exemplo, que cursa com redução dos receptores de LDL lá na membrana do hepatócito, anorexia, que eu tenho um estado catabólico com aumento da liberação de colesterol, cirrose biliar primária com aumento de colesterol livre, síndrome nefrótica com aumento de produção hepática e a própria gordura, né, que aí também cursa com aumento de LDL, mas também atua nos receptores de LDL lá no fígado.
As hipertrigliceridemias, aí eu tenho um grupo já mais reduzido, então doença renal crônica, o hipotireoidismo, uso de medicações como eu já comentei, aí eu tenho distúrbios metabólicos, principalmente a resistência à insulina e o consumo de álcool e a própria fonte da dieta, né, que vai formar lá aquele quilomicron. Aí aqui é só a representação da ação da insulina, lembrando que a insulina ela vai participar, né, de vários pontos desse metabolismo do colesterol e trazendo dois pontos principais. Ela basicamente vai inibir essa LHS, né, que é uma lipase hormônio sensível, que está presente aqui em tecidos periféricos, como o tecido adiposo. E ela também atua naqueles receptores da lipoproteína lipase, né? Seja estimulando como a ApoC2, né? Que vai aumentar essa conversão de VLDL para essas moléculas de produção de densidade intermediária. E também está relacionado ao aumento da produção de ácidos graxos lá no fígado. Quando eu tenho resistência à ação da insulina, então eu vou ter uma alteração em todos esses mecanismos. Então, por exemplo, eu tenho a inibição da lipase hormônio sensível, né, aumentando a quebra de triglicerídeo, aumentando a oferta de ácido graxo livre para o fígado. Eu tenho um próprio aumento da produção do ácido graxo livre, eu tenho um estímulo à LPL, que aí eu vou cursar com o aumento dessas moléculas também, causando hipertrigliceridemia, lembrando que quilomicron, VLDL são moléculas grandes, ricas em triglicerídeos. Então, a principal manifestação da resistência à insulina, de fato, é a hipertri, né? Então, são pacientes que têm triglicéridos aumentados, um HDL baixo e um LDL pequeno e denso. E, por fim, né, a gente tem a LPAzinha, que é uma molécula semelhante ao LDL, que ela também vai ter uma ApoB e ela vai ser conectada a uma ApoAzinha, né? Ela vai ter lá uma pontezinha de sulfeto. Ela tem a LPAzinha, né, efeitos pró-aterogênicos, pró-inflamatórios, pró-trombóticos, principalmente pela semelhança dela com o plasminogênio. A parte ruim da LPAzinha é porque ela é basicamente determinada geneticamente. Então, não tem muita coisa que a gente possa fazer que vá reduzir esse risco cardiovascular que a doença, né, que a LPAzinha está relacionada. É um fator de risco independente. A recomendação atual é que haja pelo menos uma dosagem ao longo da vida. E são pacientes de risco aumentado quando a gente tem um valor maior que 125 nanomol por litro, que aí eu não vou ter um tratamento em específico, mas a gente intensifica mudança no estilo de vida e o tratamento de outros fatores de risco. E é isso.